Capítulo 4 Exemplos na literatura. A meio caminho na jornada da vida, dei comigo perdido numa floresta escura, tendo perdido o caminho. Assim começa a peregrinação espiritual de Dante, a revisão do significado da sua vida. Discutirei neste capítulo alguns casos literários em vez de exemplos clínicos. Como declarou Aristóteles há 2500 anos, a arte pode algumas vezes ser mais clara do que a vida, por abraçar o universal. A capacidade do artista de descer ao submundo, como o fez Dante, e de voltar portando a história da jornada, expressa nossa condição de forma particularmente articulada. Somos chamados não apenas a nos identificar com uma personagem específica, mas também a vê-la como a dramatização de uma condição humana universal. Uma vez que compartilhamos essa condição, podemos aprender algo a respeito de nós a partir das limitações, insights e ações da personagem. Eliot observou que a nossa única superioridade em relação ao passado é que podemos abrangê-lo e sermos engrandecidos por ele. Em outras palavras, através da literatura e da arte, podemos abraçar uma parte maior da gama de possibilidades com que deparam os seres humanos, e ainda ser capazes de crescer e nos desenvolver. Hamlet, por exemplo, sempre terá que pronunciar as linhas escritas para Hamlet. Todos sofremos o complexo de Hamlet, especialmente nos momentos em que sabemos que deveríamos fazer uma coisa, mas somos incapazes de fazê-la. Mas, ao contrário de Hamlet, temos a oportunidade, através da consciência, de mudar o roteiro. Dois clássicos bem diferentes do século XIX, o Fausto, de Goethe, no início, e Madame Bovary, de Flaubert, em sua parte central, dramatizam a difícil situação do indivíduo que ingressa na primeira idade adulta, cheio de projeções, e encontra na meia-idade confusão, depressão e o esgotamento das estratégias que o levaram até esse ponto. O erudito Fausto encarna o ideal da Renascença, a aquisição do conhecimento. Ele dominava as profissões da época, o direito, a filosofia, a teologia e a medicina. E aqui estou eu, apesar de todo o meu conhecimento, o desgraçado tolo que eu era antes. Ao seguir sua função dominante, o pensamento, Fausto alcançou o ápice do aprendizado humano e, em vez de doçura, experimenta cinzas. Quantos superintendentes de grandes empresas não sofreram esse mesmo desapontamento? Quanto mais ele alcançou, mais sua função inferior, o sentimento, foi reprimida. Seu sentimento, tão primitivo na sua expressão quanto seu pensamento, é sofisticado. E rompe, trovejante, e o lança numa profunda depressão. Seu aprendizado é esplêndido, mas sua ânima está oprimida. Sua depressão é tão grande que mais de uma vez ele pensa em suicídio. Ele compreende que duas almas se enfrentam dentro do seu peito, uma que anseia por criar uma música capaz de derreter as estrelas, e a outra ligada à mediocridade cotidiana. Nesse ponto de suprema tensão, no qual o homem moderno sofreria um colapso nervoso, Fausto se associa a Mefistófeles. Este último não é maligno na versão de Goethe, embora encarne a sombra de Fausto. Sou parte da parte que já foi tudo, parte das trevas que geraram a luz. Mefistófeles descreve a sombra como a parte do todo, negligenciada e reprimida, porém necessária à dialética que, por fim, promove a totalidade. O Fausto de Goethe, magnífico como é,
pode ser lido de muitas maneiras, e uma delas é como o diálogo na meia-idade entre o ego e suas partes separadas, puxado para trás quando estava prestes a se suicidar. Fausto faz uma aposta, não um pacto, com Mefistófeles. Eles partem numa jornada mágica pelo mundo da experiência e, como Fausto representa o anseio de todos os seres humanos por um entendimento sempre maior, ele diz que Mefistófeles poderá possuir sua alma se em algum momento ele se sentir satisfeito ou saciado em sua jornada. Como sabemos, o que é inconsciente é sofrido interiormente ou projetado externamente. Inicialmente, num estado de depressão suicida, o encontro de Fausto com o sombrio Mefistófeles é uma oportunidade de renovação, mas ele precisa primeiro entrar dentro de si e vivenciar tudo o que foi reprimido na sua primeira idade adulta unilateral. O encontro central sofrido por Fausto é o atrasado com sua ânima, o aspecto feminino interior, a localização do sentimento, a verdade e a alegria instintivas, sob a forma exterior de uma simples camponesa chamada Margarida. Ela fica espantada com o interesse desse erudito de fama mundial e ele também fica perturbado. Ele a descreve através de termos geralmente reservados aos atos de afeto religiosos. O entusiasmo do amor dele por ela possui um caráter adolescente, indicativo do ponto em que o desenvolvimento da ânima foi bloqueado na educação do erudito. A complexidade do caso amoroso em pauta conduz a uma mãe envenenada e a um irmão assassino, e a mente de Margarida sucumbe sob tão pesado fardo. Fausto, dominado pela culpa, deixa-se conduzir por Mefistófeles para explorar o mundo mais amplo. Este resumo superficial do enredo cheira a uma novela em que Fausto é o vilão. Com efeito, ele está longe de ser inocente na sedução e ruína de Margarida. Mas o nível da sua inconsciência, bem como as implicações da mudança na meia-idade, são a nossa preocupação aqui. Sob esse aspecto, a narrativa revela uma pessoa que desenvolveu sua função dominante, seu intelecto à custa da sua sombra e da sua ânima. A penumbra da sombra interceptando a ânima é desastrosa, como frequentemente o são as questões da meia-idade. Aquilo que não conhecemos fere a nós e aos outros. Fausto não é pouco ético, mas é destrutivo na sua inconsciência. Não há motivo para acreditar que cada parte de uma pessoa amadureça em uníssono. A sociedade ocidental deu um salto à frente em sua capacidade de destruição nuclear e prolongamento clínico da vida, mas o nosso amadurecimento ético ficou para trás. Do mesmo modo, Fausto desenvolve seu papel no mundo exterior com extraordinário êxito, mas sua vida interior é negligenciada. Sua ânima é inconsciente e primitiva em comparação com seu intelecto, de modo que se manifesta como simples jovem camponesa. O anseio de renovação, que inicialmente assume forma quase religiosa, é na verdade a necessidade de trazer à consciência o negligenciado aspecto feminino. Como é difícil para qualquer um de nós reconhecer que o que é exigido é a cura interior. É tão mais fácil procurar consolo ou satisfação no mundo exterior. O dilema de Fausto nos faz lembrar um conto da autoria de John Cheever, moderno escritor americano, The Country Husband. Um homem de negócios sobrevive a um desastre de avião e encontra sua desinteressante vida de subúrbio de cabeça para baixo. O sopro da sua mortalidade agita sua ânima. Ele é agressivo com a esposa e os amigos desta. Apaixona-se pela babysitter,
adolescente, e começa a fazer terapia, onde lhe dizem que está sofrendo de uma crise da meia-idade. Concluído o diagnóstico, prescrevem-lhe um hobby e no final da história ele está trabalhando com madeira no porão. Dentro dele nada está resolvido, nada foi aprendido ou integrado, e os planetas giram no espaço inalterados em suas órbitas. Tanto Fausto quanto o protagonista, Dettiver, estão emboscados na meia-idade pela depressão e pelo medo da morte. Ambos buscam a cura da ânima através de uma jovem. Ambos sofrem e nenhum dos dois entende o que está acontecendo. Como disse Jung, a neurose é o sofrimento que não descobriu seu significado. Manter o nosso compromisso com a meia-idade envolve ao mesmo tempo o sofrimento e a busca de seu significado. O crescimento torna-se então possível. No livro de Flaubert, Emma Bovary é essa camponesa. Quando ela vê Charles Bovary, médico da cidade, esforça-se para seduzi-lo e mudar-se da fazenda à cidade dele. Ela projeta no casamento e na posição sua salvação da mediocridade. Mas logo depois do casamento fica grávida e entediada com seu prosaico marido. Encurralada pelas limitações da sua cultura, a França católica do século XIX, ela não pode nem abortar e nem se divorciar, e tampouco pode partir sozinha como o faria a nora de Ibsen, décadas mais tarde. Ela passa o tempo lendo romances, o equivalente das novelas de hoje, e tem fantasias sobre amantes que a arrancarão da mediocridade e a levarão para o mundo de pessoas inteligentes. Ela instiga Charles a fazer uma complicada cirurgia que termina em desastre. Envolve-se numa série de casos amorosos e se endivida para sustentar seu consumismo exagerado. O desenvolvimento de seu ânimos, inicialmente projetado sobre Charles, vaga de homem em homem, numa romântica fantasia de libertação. Como Fausto, ela busca a transcendência das suas limitações sem compreender que precisa trabalhar a partir de dentro. Quanto mais inconscientes somos, mais projetamos. A vida de Emma é uma série de projeções que aumentam progressivamente, cada uma incapaz de satisfazê-la. Ela até mesmo encontra no adultério todas as vulgaridades do matrimônio. Finalmente, abandonada pelos amantes, à beira da ruína financeira e tendo a esperança de encontrar o homem dos seus sonhos, Emma planeja suicidar-se. Seus romances lhe mostraram como as heroínas são levadas para o céu e recebidas por anjos e música celestial. Ela ingere veneno para alcançar a transcendência final, a projeção final. Flaubert fala através da névoa. Às 8 horas ela começou a vomitar. Sua visão final não é beatífica. É o rosto de um cego, o mendigo por quem passou quando a caminho de um encontro amoroso reaparece, simbolizando a cegueira do homem interior, seu ânimos. Nem Fausto nem Emma são maus. A urgência da vida que não viveram faz com que eles façam más escolhas. Eles projetam seu contrassexual interior sobre uma pessoa exterior, sem compreender que o que buscam está dentro deles mesmos. Embora a história pessoal das personagens seja incomparavelmente forjada por grandes artistas, as características da sua passagem do meio são comuns a todos nós. Um encontro na meia-idade de tipo bastante diferente acontece na obra de Dostoiévski, Notes from Underground, publicada em 1864. Ela denuncia o culto do progresso, do melhorismo, do otimismo ingênuo a respeito da capacidade da razão de erradicar as desgraças do mundo. Porém, mais do que uma análise do moderno Zeitgeist, ela representa um encontro profundamente exaustivo com a sombra.
Poucos escreveram a respeito da escuridão interior com a honestidade ou profundidade de insight de Dostoiévski. Notes from Underground começa com algumas linhas líricas, não exatamente típicas da afetação literária vitoriana. Sou um homem doente, um homem mesquinho, porém, na verdade, não compreendo nada a respeito da minha doença. Não tenho nem mesmo certeza do que está me afligindo. O narrador anônimo mergulha num monólogo narcisista. Sobre o que, então, um homem decente gosta mais de falar? Sobre si mesmo, é claro. Falarei, portanto, sobre mim mesmo. Desse modo, nas páginas seguintes, ele descreve seus temores, suas projeções, sua raiva, seus ciúmes, todas as características humanas que temos a tendência de negar, observando ironicamente que as pessoas se orgulham de suas fraquezas e eu, provavelmente, mais do que ninguém. O homem do submundo torna consciente aquilo que todos nós fazemos na primeira idade adulta, ou seja, reagir às feridas da vida. Construímos um conjunto de comportamentos baseados em feridas e vivemos nossa visão desvantajosa com racionalizações e autojustificativas. Mas o homem do submundo não favorecerá a si mesmo nem a nós com racionalizações. O leitor deseja vê-lo sob uma luz melhor, pois sua autoacusação nos compromete a todos. Porém, como ele diz, como pode um homem com a minha lucidez de percepção respeitar a si mesmo? Ele define a humanidade como o bípede ingrato, mas este ainda não é seu principal defeito. Seu principal defeito é sua perversidade crônica. O homem do submundo se recusa a se tornar digno de ser amado ou de ser perdoado. Ele se recusa a livrar a si mesmo ou ao leitor de uma situação embaraçosa. Sua autoanálise não contribui para uma leitura agradável, mas ele previdentemente chama a si mesmo de o primeiro dos anti-heróis. Ele é heróico na sua perversidade e sua honestidade obriga o leitor a fazer um inventário semelhante. Ele então adverte: tudo o que fiz foi levar ao limite supremo aquilo que vocês não ousaram empurrar nem mesmo até o meio do caminho, tomando sua covardia por sensatez, para se sentirem melhor. Assim, no final, ainda posso acabar mais vivo do que vocês. Kafka escreveu certa vez que uma grande obra deveria ser como um machado para partir o mar congelado dentro de nós. Notes from Underground é uma obra desse tipo. Alguns ainda questionam seu valor literário e a encaram basicamente como a denúncia de uma era de otimismo superficial. Mas também podemos encarar Notes from Underground como o esforço de uma pessoa para manter seu compromisso consigo mesma na meia-idade. Embora os encontros com a sombra não sejam raros na literatura, de Hawthorne a Melville, a Poe, a Twain, a Jekyll e Hyde de Stevenson, a Heart of Darkness de Conrad, Dostoiévski nos conduz ao ventre da besta. Ele descreve as regiões inferiores que tentamos tão arduamente ocultar. Não obstante, quanto maior o esforço de reprimir e partir a fecunda e amargosa sombra, mas ela irrompe através de projeções e de ações perigosas, como vemos em Fausto e Emma Bovary. Por mais doloroso que possa ser o encontro com a nossa sombra, ele restabelece a nossa ligação com a nossa qualidade humana. A sombra contém a energia da vida que, quando manuseada conscientemente, pode produzir mudança e renovação. Sem dúvida, é difícil transformar o narcisismo em algo útil, mas ele pode, ao menos, ser contido, o que evita que terceiros sejam prejudicados. Nas palavras de seu contemporâneo Charles,
O homem do submundo é meu semelhante, meu irmão. A pessoa cujo vocatus é a arte elabora e relabora seu mito, às vezes consciente, às vezes inconsciente. O grande poeta W.B. Yeats passou por numerosas transformações. Tudo indica que, em certa ocasião, alguns amigos se queixaram do novo poeta que emergia quando haviam acabado de se acostumar ao antigo. Ele respondeu: os amigos que acham que eu erro sempre que refaço minha canção deveriam saber o que está em jogo. É a mim mesmo que refaço. Os três poetas que se seguem representam esforços autoconscientes de relaborar o mito pessoal do indivíduo. À semelhança dos grandes mitos de Cetro e Mitra, o poder sustentador do trono e da igreja, as pessoas foram deixadas para encontrar seu próprio caminho através do deserto. Grande parte da arte moderna é um testemunho da nossa necessidade de remexer no cascalho do passado, escolhendo aqui e ali um manto de símbolos que ainda seja apropriado, mas cuja meta principal é extrair significado da experiência pessoal. Como os mananciais espirituais do passado, em geral, não estão disponíveis para o artista de hoje, ele terá de traçar as longitudes e latitudes da alma a partir dos fragmentos da biografia. Os mais importantes desses fragmentos são, em geral, a mãe e o pai, o ambiente da infância e a aculturação. No último capítulo vimos Stephen Dunn trabalhando com os complexos materno e paterno. Três outros poetas americanos modernos, Theodore Roethke, Richard Hugo e Diane Wakoski, também vasculham os tesouros da memória, buscando reunir um coerente senso de si mesmos. Como vimos, nossas duas necessidades mais prementes são de proteção e fortalecimento, o sentimento de que a vida de algum modo luta por nós e nos ajuda, e que podemos atingir nossas metas. Theodore passou a infância em Signal, no estado de Michigan, onde seu pai possuía uma estufa. Esta serviu de cenário para muitos de seus poemas, pois passou a simbolizar não apenas seu lar literário, mas também uma recordação edênica do mundo verde. A figura dos pais é o veículo através do qual as forças arquetípicas da proteção e do poder são transmitidas. Quando os pais são capazes de carregar essas grandes forças e passá-las adiante, elas se tornam ativas dentro da criança. Quando não consegue encontrar essas forças nos pais, a criança as procura em substitutos. Neste poema, Roethe recorda, depois de muitos anos, 3 empregados do pai que ajudaram a preencher as necessidades arquetípicas do menino. Partiram as 3 senhoras idosas, que faziam ranger as escadas da estufa, levantando cordões brancos, para enrolar. As gavinhas das ervilhas, as esmiláceas, as capuchinhas, as rosas, ascendentes para desencurvar os cravos, os crisântemos vermelhos, as hastes, rígidas, ligadas como milho. Elas amarravam e embrulhavam. Essas enfermeiras de mais ninguém. Mais rápidas que os pássaros, elas erguiam e peneiravam as impurezas, borrifavam e sacudiam, montavam nos canos, as saias ondulando ao vento formando tendas, as mãos úmidas cintilando. Como feiticeiras, elas voavam pelos corredores, mantendo a criação à vontade, usando uma gavinha como agulha. Elas costuravam o ar com uma haste, penteavam as sementes, que o frio mantinha adormecidas. Todos os cachos, voltas e torvelinhos. Elas entrelaçavam o sol. Elas planejavam para além de si mesmas. Lembro-me de como elas me levantavam, um menino alto e esguio,
beliscando e cutucando minhas delicadas costelas, até que eu caía no colo delas, rindo, fraco como uma boneca, agora sozinho e com frio em minha cama. Elas ainda flutuam sobre mim, essas rijas anciãs, com lenços engomados pelo suor, e pulsos feridos por espinhos, e suas fungadelas soprando suavemente sobre mim em meu primeiro sono. As 3 mulheres, congeladas no tempo como uma mosca no âmbar, ainda protegem e alimentam a criança interior. Seu trabalho e seus cuidados com a criança parecem fornecer agora um temenos, um lugar sagrado na psique, enquanto o poeta atravessava tempos difíceis, lutando contra a depressão e a perda. Mais do que empregadas, elas eram enfermeiras de coisas que cresciam. Fossem elas as plantas ou a criança, a memória dele revive a beleza dessas coisas simples. Saias ondulando ao vento, movimentos encantados, lenços engomados pelo suor, pulsos feridos por espinhos, fungadelas, metonímias que se abrem para o passado. Num presente difícil, sozinho e apático, o escritor restabelece a ligação com uma época protetora e verdejante. A memória serve para sustentar, até mesmo alimentar a alma faminta. E, do mesmo modo, nosso próprio confronto na meia-idade com a grandeza da vida, a solidão da jornada, pode ser parcialmente mediado pela ligação com uma época em que a vida não nos apoiou nem sustentou. É mais difícil para Richard Hugo encontrar essa recordação verde. Você se lembra, o nome era Jensen. Ela parecia velha, sempre sozinha do lado de dentro, o rosto cinzento grudado na janela. E a carta nunca chegava. A 2 quarteirões dali, a família Grubski estava ficando louca. George tocava um trombone ordinário na Páscoa, quando hasteavam a bandeira. Rosas silvestres fazem com que você se lembre de que as estradas não eram pavimentadas, terrenos vazios de cascalho a norma. A pobreza era real, de bolso e de espírito, e cada dia lento como a igreja. Você se lembra de grupos andrajosos da igreja na esquina, gritando sua fé para as estrelas, e os violentos holy rollers, alugando o celeiro para seu violento canto anual. E o celeiro pegou fogo quando você voltou da guerra, sabendo que as pessoas que você conhecia, então, estão mortas. Você tenta acreditar que as estradas pavimentadas estão melhores. Os vizinhos que se mudaram enquanto você estava ausente, bem apessoados. Seus cachorros bem alimentados. Você ainda sente necessidade dos terrenos vazios e cheios de samambaias. O gramado bem aparado faz com que você se lembre do trem que sua esposa tomou um dia para sempre, uma cidade longínqua e vazia. O nome esquisito que você nunca consegue lembrar. A hora, 6h23. O dia, 9 de outubro. O ano permanece um borrão. Você culpa a vizinhança pelo seu fracasso. De alguma maneira vaga, a família Grubski o degradou de modo irreparável. E você sabe que precisa tocar de novo e de novo a pálida senhora Jensen na janela. Precisa ouvir a música hedionda por cima da boa pista de tráfego. Você os amava bastante e eles continuam, ainda sem nada para fazer, sem dinheiro e sem vontade. Os amava e o cinza que era a doença deles, você carrega como alimento extra para o caso de se perder em alguma cidade vazia e esquisita, e precisar de amantes famintos como amigos, e precisar sentir que é bem-vindo no clube secreto que eles fundaram. Hugo viveu sua infância em ruas miseráveis, onde a pobreza do bolso se aliviava à pobreza do espírito.
Para a criança, o tempo se arrastava lentamente e ao mesmo tempo com tanta rapidez que parece difícil explicar todas as mudanças ocorridas a partir de então. O progresso chegou. As ruas estão asfaltadas, a grama e os cachorros bem alimentados, mas outras imagens flutuam entrando e saindo desse estranho romance que chamamos de nossa vida. As pessoas, algumas delas aparentadas, algumas aparentadas e desagradáveis, chegaram e partiram, e a única continuidade é a morte daquele que tenta compreender o que está acontecendo. De algum modo, sente o poeta o cenário da infância. A vizinhança em si põe as coisas em movimento. Se o poeta pensa em sua vida como sendo um fracasso, então o ponto de origem, o lugar de avançar, também está comprometido, degradando a prístina promessa da infância. Ainda assim, Hugo, como Roete, nos dias mais sombrios ainda retorna ao seu lugar de partida para obter alguma indicação de quem ele é e do que a vida representa. Mesmo agora, o cinza, que era a doença deles, você carrega como alimento extra, uma vez que sabemos que os amigos e os animais têm sua própria jornada e só podem percorrer conosco parte do caminho. O poeta se vê obrigado a carregar os fragmentos de memória como alimento para a alma. Tanto Hugo quanto Roete são membros daquele clube secreto mencionado na última linha do poema acima. É a comunidade dos que estão no fim de seus recursos e são obrigados a se reagrupar, a buscar sua orientação mítica. James Hillman salientou que todos os casos clínicos são ficção. Os fatos da vida da pessoa são bem menos importantes do que a maneira como nos lembramos deles, o modo como os interiorizamos e somos impulsionados por eles, ou como somos capazes de trabalhar com eles. Todas as noites, o processo de formação do mito está em atividade enquanto nosso inconsciente agita os detritos da vida cotidiana. Da mesma forma, a memória serve para nos sustentar, nos prender à infantilidade ou para nos enganar, conforme o caso. Voltar ao cenário da infância, seja literalmente, seja na imaginação, nos ajuda a estabelecer um relacionamento adulto com essa pretensa realidade. Visite a sala da 3ª série primária e as carteiras que esmagavam a criança, os corredores proibidos, os intermináveis playgrounds, todos terão sua proporção reduzida. Do mesmo modo, os traumas do passado podem ser assimilados pelo adulto que conduz a criança interior pela mão e permite que as gigantescas dores ou prazeres da memória sejam reelaborados através da força e do conhecimento do adulto. A única exigência para a entrada na passagem do meio é termos descoberto que não sabemos quem somos, que não existem salvadores, nem mamãe e papai, e que nossos companheiros de viagem devem, por sua vez, tentar sobreviver. Quando reconhecemos nossa chegada a essa conjuntura crítica, podemos, então, ser capazes de atravessar a urdidura e a trama da nossa vida para descobrir quais os fios que partem de lá até aqui. Diane Wachowski tenta descobrir quem ela é, examinando imagens emulsionadas do seu passado. Minha irmã, em sua blusa de seda bem trajada, me estende a fotografia do meu pai, num uniforme da marinha e de cap branco. Eu digo: "Oh, esta é a foto que mamãe tinha sobre o toucador." Minha irmã controla sua expressão e olha furtivamente para minha mãe. Um triste farrapo de mulher, encaroçada e curva, como um colchão do exército da salvação.
embora sem buracos ou lágrimas, e diz: não. Olho novamente e percebo que meu pai está usando uma aliança, coisa que ele nunca fez, enquanto viveu com minha mãe, e que ela contém uma dedicatória para minha querida esposa, amor, comandante. E eu compreendo que a foto deve ter pertencido à sua segunda esposa, por causa de quem ele deixou nossa mãe. Minha mãe diz, com o rosto tão imóvel quanto toda a parte não povoada do estado da Dakota do Norte. Posso olhar também? Ela olha a fotografia. Contemplei minha irmã bem trajada e minha pessoa de calça jeans. Será que queríamos magoar nossa mãe, compartilhando essas imagens num dos poucos dias em que visito minha família? Porque o rosto dela está curiosamente assombrado, não com a costumeira amargura viperina, mas com algo tão profundo que não pode ser descrito. Volto-me e digo que preciso ir-me, pois tenho um compromisso para o jantar com amigos. Mas percorro de carro todo o trajeto de Whittier a Pasadena, pensando no rosto da minha mãe, como nunca pude amá-la. Como meu pai não pôde amá-la tão pouco. Porém, sabendo que herdei o corpo esfarrapado, o rosto impassível com o maxilar de bulldog. Dirijo, pensando naquele rosto. California Medea de Jeffer, que me inspirou a escrever poesia. Matei meus filhos, mas enquanto mudo de pista na autoestrada, necessariamente olhando para o retrovisor, vejo o rosto, nem mesmo um fantasma, mas sempre comigo, como uma foto na carteira de um ente querido. Como odeio meu destino. As fotografias, ao contrário do confortante bálsamo do esquecimento, arrancam as recordações do inconsciente. As três mulheres, a mãe, a irmã e a poetisa, são reunidas através da imagem do passado. Debaixo da superfície ocultam-se antigas feridas e tensões. A poetisa patina através do tempo como uma criança que pisa sobre o gelo do lago, sem saber o que a sustentará e o que a trairá. Mas mesmo assim, precisa tentar chegar ao outro lado. Num outro poema, Wachowski conta como ela adotou George Washington como seu pai, uma vez que seu pai biológico era há 30 anos primeiro suboficial, sempre longe de casa. Ela adota o homem que viveu no passado em Vernon e ainda vive nas notas de $1 e na memória da criança, porque meu pai fez de mim o que eu sou, uma mulher solitária, sem um propósito, do mesmo modo como eu fui uma criança solitária, sem nenhum pai. A experiência de Wachowski com relação à sua mãe, como a de Hugo com relação à sua antiga vizinhança, é como um colchão do Exército da Salvação, vazio como o estado de Dakota do Norte, e viperino para expulsar. Sua irmã, bem trajada, contrasta com a sua pessoa de calça jeans. Enquanto dirige para casa, seja lá onde isso for, ela sabe que viaja sozinha. Todos eles, o primeiro suboficial, a mãe, a irmã, a poetisa, são viajantes solitários. Ao contrário de Roette, que ainda pode extrair seu sustento das três velhas da estufa, ou de Hugo, que pode até sorver do melancólico cinza. Wachowski sabe que não pode extrair força, conforto ou proteção da época ou das pessoas representadas nas fotos. Ela confessa que não pôde amar sua mãe, como não o pôde o primeiro suboficial. Ainda assim, ela carrega a imagem da mãe, sobre o rosto no espelho retrovisor, na sua imagem de si mesma. Ela viajou de
Pasadena a Whittier, e mais além para outras paisagens da alma, mas a estampa da sua mãe devolve seu olhar sempre. A semelhança de outra mulher trágica e amaldiçoada, Medea, ela assassinou seu potencial interior. Conduzida pela visão ferida de si mesma, ela criou sua vida. Quanto mais ela tentava se afastar do seu passado em Pasadena, mais a visão se insinuava dentro dela. Como odeio meu destino, ela concluiu. É essencial estabelecermos aqui a distinção entre sina e destino, como o fizeram os atenienses há 2500 anos. Sem dúvida, a poetisa não escolheu seus pais, como eles também não a escolheram. Porém, ao sofrer a sina da sua intercessão, no tempo e no espaço, cada um fere os outros. Dessas feridas, criamos o conjunto de comportamentos e atitudes que servem para proteger a frágil criança. Esse conjunto, reforçado com o passar dos anos, torna-se a personalidade adquirida, o falso eu. Wachowski retorna corretamente às suas raízes para verificar como ela foi posta em movimento. O que ela vê, contudo, a enche de repulsa, pois, olhando para ela no espelho, aí está a mesma mulher que nem ela nem o primeiro suboficial conseguiram amar. Enquanto ela for apenas o reflexo do que ela não pôde amar, ela não poderá amar a si mesma. Destino, contudo, não é sinônimo de sina. O destino representa o nosso potencial, as nossas possibilidades inerentes, que podem ou não vir a se realizar. O destino convida à escolha. Destino sem escolha é apenas a duplicação da sina. Sua luta para ser mais do que ela veio a odiar ainda aprende ao que ela desdenha e repudia. Enquanto ela se definir como a filha de sua mãe, estará amarrada à sua sina. Ao mesmo tempo que o poema não oferece, dentro dos seus limites, muita esperança de que ela transcenda sua sina, o autoexame inerente à criação do poema representa, por outro lado, o necessário ato de consciência e responsabilidade pessoal que torna possível o destino. Se não fizermos esforços dolorosos em direção à consciência, permaneceremos identificados com a ferida. No conhecido poema confessional de Sylvia Plath, Daddy, ela recorda o pai e professor de pé diante do quadro negro e de repente o equipara a um demônio que mordeu em dois meu lindo coração, acrescentando: aos 20 anos tentei morrer e voltar para você. O crime do pai dela foi ter morrido quando ela tinha 10 anos, no momento em que seu ânimos precisava dele para libertá-la da dependência da mãe. Como Wachowski, ela foi abandonada por ele, deixada com ela, presa no ponto da ferida. A raiva e o ódio que Plath sentia por si mesma a puxou repetidamente para trás e para baixo, até que finalmente ela acabou com a vida. Enquanto permanecermos identificados com a ferida, odiaremos o rosto no espelho pela sua semelhança com aqueles responsáveis pela ferida. E sentiremos ódio por nós mesmos por causa da nossa incapacidade de nos libertarmos do passado. Os artistas frequentemente nos contam mais através da sua habilidade em articular o universal do que os fatos biográficos. A memória, escreveu Apolinari, é uma trompa de caça, cujo som desaparece aos poucos com o vento. Nossas biografias são armadilhas, seduções enganadoras que nos congelam na aparente facticidade do passado, identificados com a ferida e criaturas da sina. No clube secreto da passagem do meio, há um convite para uma consciência mais ampla e maior capacidade de escolha,
Com a consciência mais ampla, surge maior oportunidade para perdoarmos os outros e a nós mesmos, e, com o perdão, chega a libertação do passado. Precisamos nos voltar mais conscientemente para a elaboração dos nossos mitos. Caso contrário, jamais seremos mais do que a mera somatória do que nos aconteceu. Até o próximo capítulo, meus irmãos e irmãs, que será o 5, Individuação, o mito junguiano para a nossa época. Peço desculpas, na revisão do último capítulo, algumas palavras acabaram sendo cortadas pelo aplicativo. Mesmo atualizado, ele apresentou algumas falhas. E devido ao pouco tempo que tenho para a narração, fica um pouco complicado voltar todos, revisar e narrar novamente. Mas, se escutarem um pouco devagar, com certeza entenderão. Não esqueçam de curtir e comentar se assim gostaram. Bons estudos. Namastê.